Sejam bem-vindos, meus irmãos, à casa do Senhor. É bom estarmos juntos no dia de Deus, para juntos nós podemos prestar louvor ao seu nome. Vamos aproveitar o nosso tempo de prelúdio. Este é um tempo que tem a sua utilidade, não é? Nós vamos aprendendo que ele tem utilidade. Por vezes podemos participar de alguma atividade em que isto não acontece e se estamos acostumados com ela sentimos falta, porque é o momento de nós podemos realmente concentrar a nossa atenção, o alvo daquilo que viemos aqui fazer. Queremos prestar ao Senhor a nossa adoração e queremos ouvir o que Ele tem para nos dizer nesta hora, e é isso que nós vamos pedir a Ele individualmente em oração enquanto ouvimos o nosso prelúdio musical. Que a graça e a paz do Senhor, Deus de revelação, esteja com cada um de nós. Nós adoramos um Deus que não está escondido, apesar de Ele não ser um Deus visível, Ele é Deus, é Espírito, mas nós podemos perceber a sua verdade e receber a compreensão de quem Ele é, aquilo que Ele tem para nós, porque Ele se revelou. E hoje, nesta hora, neste culto, nós queremos adorar o nosso Deus por isto, pela sua revelação, por aquilo que Ele nos faz conhecer dEle mesmo. Nós vamos começar lendo a palavra do Senhor, que nos faz este convite para que nós nos aproximemos dEle, porque Ele quer nos mostrar a si mesmo, Ele quer se revelar. E eu convido os irmãos para de pé nós lermos responsivamente o texto de Isaías, capítulo 55, os primeiros versículos, em que há um apelo da parte do Senhor para que nós o busquemos. Diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Este texto é extraordinário, irmãos. Fala-nos sobre vir mesmo sem dinheiro e comprar. Os irmãos já tentaram comprar sem dinheiro? Já aconteceu do irmão? Já me aconteceu. É constrangedor, não é? A gente pensa que tem a carteira no bolso, chega a um sítio, pega o produto, chega na hora de pagar,
não tem dinheiro. É uma vergonha enorme, não é? Temos que deixar ali de lado e sair envergonhados porque não deu para pagar. Não dá para passar sem pagar. Mas aqui o apelo do Senhor através do seu profeta é: vinde e comprai sem dinheiro, porque o Senhor é um Deus de graça. Ele oferece pelo seu amor, por causa da sua aliança, por causa da sua promessa, e isto é realmente fantástico e maravilhoso. Nós vamos ouvir o Senhor Jesus repetir esta mesma mensagem no Sermão do Monte, quando ele dizia: buscai, não é? Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E é isto que nós vamos cantar agora, em alegria ao nosso Deus, este Deus que se revela e que nos faz conhecer a sua verdade. Amém. Louvai ao Senhor, porque Ele é esse Deus que se manifesta e que se faz conhecer. A Bíblia nos mostra, e a teologia depois nos ajudou a entender isto em termos, não é, particulares, várias formas de revelação. Uma delas, diz a palavra do Senhor, uma delas é a própria natureza. Desde o Antigo ao Novo Testamento, nós ouvimos os servos do Senhor a dizer que, olhando para a sua volta, olhando para a natureza, podem perceber a grandeza de Deus. O salmista dizia que olhava, não é, contemplava as estrelas, contemplava as maravilhas que Deus fez e realmente o conhecia. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: o homem é inexcusável, porque se ele quiser abrir os olhos só um bocadinho e perceber o que está à sua volta, há de perceber a grandiosidade deste Deus que nós adoramos. Por isso o cântico diz: olho em tudo e sempre vejo a ti. Estás nos céus, na terra, onde eu for. E em tudo o que acontece, eu vejo o teu amor. Não posso deixar de crer em ti, Senhor. Vamos cantar como gesto também da nossa gratidão e do nosso louvor ao Senhor.
lado que nós olhamos, nós podemos ver-te a ti, Pai. Nós podemos ver o teu amor, nós podemos sentir a tua presença, Pai. E nós queremos te pedir hoje que nos ajudes a buscar-te cada vez mais, para que tu te possas revelar a nós, para que tu nos possas mostrar a tua vontade, aquilo que tu desejas para nós, os teus mistérios, Pai. Ajuda-nos a procurar, ajuda-nos a bater, para podermos chegar a ti e podermos realmente receber a tua revelação, Pai. Obrigado por tudo. Isto peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos na casa do Senhor mesmo com estas limitações. Então dê uma olhadinha quem está à sua volta, não é? Nem que seja só um tchauzinho, mas pelo menos isso nós podemos fazer. Saudar, olhos nos olhos, não é? Esta história da máscara torna às vezes difícil reconhecer as pessoas, mas descobrimos que os olhos também transmitem muita coisa e isso foi uma das coisas que ganhamos neste tempo. Os irmãos podem sentar-se. Nós queremos mais uma vez saudá-los, dizer que é bom tê-los aqui conosco. É evidente que nós estamos contentes com aqueles que nos acompanham através da internet. Que bom que o irmão está a poder assistir este culto. Se está muito distante e não tem como estar conosco, é bom que está aí. Se está de férias e aproveitou também para nos acompanhar mesmo nas férias, ainda bem. Mas se tiver a oportunidade de vir, então não deixe de vir, não é? Se puder, em algum momento, marcar a sua posição aqui no nosso santuário, certamente vai ser bom. Os irmãos já experimentaram e é isso que temos também transmitido a muitos irmãos que ainda não vieram, é que é bom termos os meios de comunicação, é bom termos, não é, a possibilidade de usar a internet e etc. para poder assistir, mas é diferente estar aqui, não é, irmãos? É diferente estar aqui. Aqui há uma noção diferente, há um calor humano e há uma ação do Espírito Santo que nós não sentimos da mesma maneira quando estamos a ouvir à distância. Então, certamente, para aqueles que nos acompanham, é bom que estejam connosco, mas é bom que nós também possamos estar aqui. E ansiamos pelo dia em que nós vamos poder vir sem limitação, não é? E vamos poder abraçar os irmãos na hora deste interlúdio com satisfação e com alegria, porque isso faz parte da vivência da Igreja do Senhor Jesus. Talvez o irmão não seja um aficionado de leitura. Alguns aqui, eu imagino que gostam de ler, não é? Mas nem todos. Quando falamos em nomes de autores, quem gosta de ler conhece muitos autores, não é? E sabe discutir sobre eles. Quem não lê muito, não sabe muito do assunto. Mas mesmo quem não gosta de ler, certamente já ouviu o nome Agatha Christie. Agatha Christie foi uma escritora inglesa de livros de mistério. Normalmente situações, não é, de algum tipo de crime e que era preciso descobrir como é que aquilo tinha acontecido. Quando acontece e lemos o início da história, ficamos assim, mas não dá para perceber, nunca vamos conseguir descobrir, é impossível, estava fechada a porta, não havia nenhuma pegada, não há sinais, é um mistério, não conseguimos perceber. E então Agatha Christie desenvolveu ao longo de muitas histórias alguns personagens extraordinários, normalmente muito singelos, como Miss Marple, ou então aquele famoso detetive belga, Hercule Poirot, com o seu bigodinho e as suas célulazinhas, e ele ia lá e depois no fim da história, normalmente os livros terminavam da mesma maneira, ele juntava toda a gente e revelava os mistérios, e explicava, e de repente, então era isso, porque nós não sabíamos. Ao longo do livro íamos tentando e pensávamos neste e pensávamos naquele, mas chegava no fim e ele revelava aquilo que faltava perceber. E ao revelar ficava tudo claro e de repente nós percebíamos. E tornava-se uma verdadeira febre, não é? Aqueles que gostam deste estilo de literatura nunca acabavam um e queriam outro, não é? Porque a gente queria mais. E hoje em dia há séries na televisão, etc., baseados nestes livros e certamente é muito interessante. E o que é que isto tem a ver com o texto da Palavra do Senhor? Bem, eu convido o irmão a abrir a sua Bíblia e perceber que também na Bíblia se fala sobre mistérios, mas mistérios revelados. E Paulo vai falar sobre isto na carta aos Colossenses, que é a carta que estamos a meditar. Estamos a pensar naquele trecho entre o verso 24 e o verso 29 do capítulo 1, em que Paulo fala sobre o seu ministério.
Na semana passada nós nos concentramos no versículo 24. Hoje vamos avançar um bocadinho. E diz assim, Colossenses 1, de 24 em diante. Ora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança de glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Dissemos aos irmãos que este texto nos fala sobre ministério. Ministério no sentido de serviço a Deus. E vimos na semana passada que o primeiro ponto do ministério, digamos assim, tem a ver com sofrimento. Sei que não foi a mensagem mais agradável do mundo, mas é a palavra do Senhor. E Paulo dizia mesmo, eu me alegro nos sofrimentos. Eu não vou repetir o que disse na semana passada, os irmãos ouviram. Se não, por acaso até está na internet, dá para ouvir outra vez. Mas Paulo explica que faz parte daquilo que é expectável na vida cristã, porque a palavra nunca escondeu que andar com o Senhor nos traria estas dificuldades. Ele se apresenta como ministro. O versículo 25 é muito interessante. Ele diz assim, eu fui feito ministro. A palavra ministro aqui é a palavra servo. A palavra original nós até a conhecemos, porque é uma daquelas várias palavras gregas que em vez de traduzir, nós transliteramos. Ou seja, nós usamos a palavra grega sem tradução e a incorporamos diretamente no português. É a palavra diácono. E nós conhecemos a palavra diácono. E na igreja nós temos esta expressão, e nós temos inclusive diáconos na igreja, e sabemos o que é que esperamos do diácono. O diácono é simplesmente a palavra original, diácono. É servo de alguém. Alguém que trabalha para alguém. Alguém que faz o serviço que alguém precisa. Então, a ideia é uma ideia muito, muito simples. Paulo não se apresenta como uma pessoa muito importante, ele é um servo. Ele é um empregado. E este empregado, diz ele, isto aconteceu de acordo com a dispensação de Deus. Esta palavra também é muito interessante no original. A palavra dispensação é a palavra oikonomia. É isso mesmo, irmãos. Tem a ver com economia, tem a ver com boa administração. Paulo, essencialmente, está a dizer o seguinte, olha, Deus é um grande administrador. Os irmãos que trabalham aqui na área da administração devem ficar todos felizes, não é? Pois é, mas Deus é muita coisa, irmãos. Se os irmãos orarem na Bíblia, Deus é muita coisa. Ele é pastor, ele é jardineiro, mas também é administrador. E aqui Paulo fala sobre a administração de Deus. Deus administra a sua missão. A missão de Deus é alcançar a humanidade para a salvação. E como é que Deus administra isto? Como qualquer administrador, tem que organizar as coisas, tem que distribuir tarefas, tem que colocar pessoas certas nos lugares certos. E Paulo diz, eu sou um servo que fui colocado nesta função de acordo com a administração de Deus. Deus, como bom administrador que é, identificou as funções, as capacidades e pegou as pessoas e colocou no sítio certo. E eu sou ministro, sou servo que Deus colocou de acordo com a sua administração para fazer este trabalho. E qual trabalho é que ele tinha que fazer? E porquê é que ele acha uma coisa tão significativa ser servo? Bem, irmãos, servo em si pode não significar muito, mas todos nós sabemos que o valor de um servo muitas vezes está no Senhor. O servo é mais ou menos importante de acordo com quem ele serve. Eu hoje estou a dar muitos exemplos da televisão, até parece que o pastor gasta muito tempo a ver televisão, que não é o caso. Mas houve há uns tempos, há não muito tempo atrás, uma série que até fez muito sucesso, chamava-se Downton Abbey. Era uma série sobre uma família inglesa rica, mas o que tinha de particular nesta história é que, além de mostrar a vida da família rica, que normalmente é o que acontece nas séries, mostrava o andar de baixo, não é? Ou seja, a zona onde estavam os criados, os servos, os diáconos. Mostrava os empregados no seu dia-a-dia. E eram alguns episódios muito interessantes quando aconteceu de haver ali uma concentração de várias pessoas nobres. E havia então vários, lords, ladies, várias pessoas muito importantes, barões, condes, duques.
E havia várias pessoas. E havia os empregados desta gente toda. Quem assistiu à série deve-se lembrar disto, porque o que era curioso era perceber que os empregados tinham hierarquia de acordo com a importância do senhor a que serviam. Desculpa lá, tu estás aqui porque tu és apenas empregado do conde. Eu sou empregado do duque, portanto, faça o favor, a minha posição é mais importante. Mas aí chegava aquele que era servo da rainha. Então esse era mais importante que todos. Né? Toda a gente tinha que esperar. Ele tinha o direito de fazer tudo, porque ele era empregado da rainha. Mas era só um empregado, mas era da rainha. E Paulo diz, eu também sou só servo, mas sou de Deus. Eu sou servo. Coisa muito insignificante. Mas o Senhor é grande. O Senhor é importante. E aí estava a importância de Paulo, porque ele não era um servo de alguém qualquer, era servo do Senhor. E ele diz algo muito interessante quando ele se apresenta como servo. E isto é fundamental, sabe, irmãos, esta convicção de que o Senhor nos chamou para o seu serviço. Essa é uma das coisas que nós fazemos quando examinamos alguém para um candidato ao ministério, que vai ser pastor. Nós precisamos perceber se este indivíduo tem realmente convicção. Ele realmente pode dizer, não, eu tenho convicção, Deus me chamou, foi Deus que me chamou, porque é a dispensação de Deus, é a administração de Deus. E ele fala então a respeito do seu serviço, e ele fala, Deus me chamou para quê? Para o pleno cumprimento da palavra de Deus. O que é que Paulo queria dizer com isto? Em que medida ele estava a completar ou a cumprir, não é? A levar a palavra até a sua plenitude. Há duas interpretações principais, elas não precisam se excluir, podem ser as duas juntas, mas as duas nos ajudam a entender o que Paulo podia ter em mente. Uma destas ideias, irmãos, tem a ver com a extensão do Evangelho, ou seja, com levar o Evangelho a todo o mundo. Paulo tinha claramente uma chamada para o ministério, para o alcance dos gentios, dos povos. E ele tinha o mundo inteiro na sua mente, não é? Ele não se limitava a uma cidade, a uma região. Ele queria alcançar o mundo para Cristo. Ele estava sempre a pensar em algo mais. E é por isso que ele escrevia e falava a respeito desta realidade. Por exemplo, ele escreveu aos Romanos, capítulo 15, e ele dizia assim: pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Vejam a extensão, irmãos. Para nós hoje pode parecer pouco, não é? A gente tem carros e tem comboios e tem aviões. Naquele tempo, irmãos, isto era uma extensão de espaço, não é? Era muito território. E ele tinha pregado em toda esta região e ele queria ainda ir mais longe, por isso ele escreveu essa carta. E logo a seguir, no mesmo capítulo, Romanos 15, ele diz assim: quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Era a visão de Paulo. Ele queria vir para cá, irmãos. Ele queria vir para cá. Ele queria vir começar uma igreja em Lisboa. Não foi ele que começou a terceira igreja. Mas esse era o objetivo dele. Ele queria vir até à Espanha. A visão estratégica deste homem era extraordinária, irmãos. Naquele tempo, a Espanha era o fim do mundo. Ele foi criado lá quase no Médio Oriente, naquela zona que hoje seria para nós Turquia, não é? Síria, Turquia. E ele queria vir até a Espanha. Uau, irmãos, era muito distante, era o outro lado do mundo. Mas este homem tinha esta visão e esta paixão. E pode ser que ao dizer aqui que ele tinha sido chamado como ministro para cumprir a palavra do Senhor, tivesse esta ideia. Cumprir seria levar a palavra a todo o mundo, a toda a distância que precisava ser percorrida com a sua visão estratégica. Mas também, irmãos, pode ser que ele estivesse a dizer isso no sentido da profundidade da doutrina. Paulo foi usado por Deus como um homem que nos ensinou a doutrina de uma forma única. Ninguém foi tão profundo no ensino da palavra quanto Paulo. Não é por acaso que boa parte do Novo Testamento são as suas cartas e que as cartas foram guardadas e preservadas pela Igreja para a nossa compreensão do Evangelho. Ninguém desenvolveu tanto a doutrina ou as doutrinas quanto Paulo. E quando nós estudamos doutrina, nós estamos a citar essencialmente o que Paulo transmitiu. Porque assim como o Senhor chamou os discípulos iniciais, assim Ele também chamou Paulo. É evidente que Pedro, João, Tiago eram homens importantes nas mãos do Senhor, mas a formação deles era limitada. Eles eram pescadores, o conhecimento que eles tinham era o que eles tinham ouvido na sinagoga, mas eles não eram homens de estudo, não eram homens de grande formação, de grande preparação. Agora Paulo, irmãos, Paulo tinha, não é,
nível altíssimo. Hoje em dia, na nossa realidade, nós diríamos que Paulo tinha pós-doc, não é? Ele tinha sido mestre dos maiores. Naquele tempo valorizava-se o rabi de acordo com o rabi que o tinha treinado. E Paulo tinha sido treinado pelo maior rabi da sua época, Gamaliel. Portanto, ele era um homem com uma formação extraordinária, grande conhecimento, grande cultura. E por causa disso também Deus o chamou, para que ele pudesse explicar, desenvolver, não é, a doutrina de uma forma que nenhum outro conseguiu. E é provável que isto também esteja na mente dele quando ele diz: o Senhor me designou para servo. De acordo com a sua administração, ele me colocou para completar a palavra, para explicá-la da melhor maneira possível, para desenvolvê-la no entendimento da melhor maneira possível, para levá-la a todo o mundo atual com um esforço estratégico significativo. E esta visão que Paulo tem, ele vai continuar a dar. E qual era esta palavra que ele tinha que transmitir? Então, versículo 26. E chega aí aos irmãos perceberem porque é que eu comecei com a Agatha Christie. Ele diz assim: o mistério. O mistério. Evidentemente que se ao mistério estiver oculto. Esta palavra, irmãos, era uma palavra fácil de entender naquele contexto. Havia, na época de Paulo, primeiro século do cristianismo, uma quantidade de religiões chamadas de mistério. Talvez das mais significativas fossem o culto de Ísis, que era uma deusa egípcia, e o culto de Mitra, que era o deus Sol da Mesopotâmia. Estes cultos eram marcados pelo mistério. As pessoas, quando se tornavam membros deste culto, tinham que entrar através de cerimônias secretas, que só os membros podiam estar presentes. A pessoa tinha que jurar que não ia revelar aquilo que ela ia aprendendo dentro da religião do lado de fora. Aquilo que hoje em dia poderia, para nós, ser parecido com isto, seria a maçonaria, não é? Que o indivíduo, quando entra na maçonaria, não deve contar os segredos da maçonaria cá fora, não é? Em princípio, nem se deve saber se ele é maçom ou não, porque, em teoria, é uma sociedade secreta. Ou seja, há mistérios. E dentro dos mistérios, o indivíduo ia evoluindo, nível a nível, de acordo com a capacidade dele, mas também com o pagamento. Porque para cada nível o tinha que pagar um bocadinho mais, não é? Não era qualquer um que conseguia evoluir. Por exemplo, no mitraísmo, na religião de Mitra, havia vários níveis. O nível mais baixo era o corvo. Depois havia o oculto, o soldado, o leão, o persa, o emissário solar e o último era o pater, era o pai. Era uma espécie de sumo sacerdote. E eram vários níveis, e cada nível destes tinha um novo mistério para poder chegar lá. Paulo está a usar uma linguagem que os colossenses entendiam bem, porque os hereges que tinham trazido aquela heresia para dentro da igreja de Colossos também falavam em mistérios. Ah, não, isto não é para toda a gente. Para nós sermos salvos não chega Jesus. Nós temos que entender os mistérios de Deus, não é? Mas não é para toda a gente, é preciso, não é? Só alguns conseguem descobrir. E Paulo diz, não, Deus tem mistérios, mas Ele revelou os seus mistérios. E eu tenho como parte do meu ministério dizer-vos quais são os mistérios do Senhor. Bem, irmãos, a Bíblia nos fala sobre mistérios? Sim, fala. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, num famoso texto muitas vezes citado, Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Irmãos, há coisas que nós não sabemos e há coisas que nós não vamos saber. Se o irmão porventura tem alguma dificuldade com isto, deixe-me dizer-lhe isto, e eu não quero que o irmão fique desiludido, mas eu quero ajudá-lo. Deus não tem obrigação nenhuma de lhe dizer as coisas como são. Há pessoas que às vezes na sua vaidade humana, não é? Diz assim, um dia quando eu chegar no céu, eu vou pôr o dedo assim no nariz de Deus, Ele vai ter que me dizer as coisas muito bem como é que são. Não tem não, meu irmão. Não tem. E se você acha que chegar lá vai ser simplesmente receber um relatório do Senhor como se Ele tivesse que se explicar porque é que Ele fez o que fez, não tem que explicar não, irmãos. Ele é soberano. Ele é Deus. Nós não. Nós estamos muito longe disso. Quando Jó questionou de alguma maneira, porque ele não tinha percebido o que estava a acontecer, Deus fez-lhe uma série de perguntas. E no fim Deus disse assim, Jó, eu não te perguntei nada transcendente, perguntei coisas da natureza. Tu não consegues entendê-las e tu queres entender-me a mim? E o que é que o Jó fez, irmãos? Senhor, eu agora calo-me.
Eu agora entendi que realmente eu falei demais. Peço perdão, Senhor, eu tinha que ouvir em vez de falar. Sim, irmãos, há mistérios, mas o extraordinário da palavra é que o Senhor revela, e revela muito. Por exemplo, lá em Salmos 25, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele mostra a sua aliança. Os servos do Senhor do Antigo Testamento perceberam isto e receberam a revelação de Deus. O sábio, em Provérbios capítulo 3, dizia: porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. O Senhor revela, e a palavra do Senhor nos mostra um Deus que se revelou. É claro, a revelação do Senhor foi progressiva. Há coisas no Antigo Testamento que eles não entendiam, que no Novo Testamento passou-se a entender. Hoje, irmãos, nós temos um privilégio, porque nós temos a revelação completa na nossa mão. Nós, às vezes, somos tão pequeninos e tão temerosos e tão duvidosos, a nossa fé é tão pequena, irmãos, e quando nós olhamos para os homens e mulheres da Bíblia, irmãos, eles sabiam tão menos do que nós. Nós temos tanto mais responsabilidade do que eles. Nós olhamos para a fé de um Abraão, irmãos. Abraão não tinha revelação praticamente nenhuma, irmãos. Não havia nada. Ele passava anos sem ouvir a voz do Senhor. Continuava à espera. Continuava no caminho. Continuava seguro e firme. É extraordinário, irmãos, quando nós vemos isto. Nós hoje somos privilegiados porque realmente temos a revelação. Nós sabemos que a revelação é uma coisa que depende da pessoa. Nós, seres humanos, conhecemos um pouco uns dos outros. Depende do tempo que vivemos uns com os outros. Marido e mulher normalmente conhecem mais, não é? Chega àquele ponto que nem é preciso dizer nada, ele olha para ela olha para ele e já sabe o que é que estão a pensar. Mas a maioria das pessoas não é assim. E nós precisamos que a pessoa, de alguma maneira, se abra. Mesmo dentro do casamento, de vez em quando há a queixa, e eu muitas vezes já ouvi, não é? Seja da mulher, seja do marido. Mas ele não se abre, ele não fala, eu não sei o que é que ele está a pensar, não é? Eu não sei o que é que ela pensa, eu não sei o que é que ela quer, porque há coisas que nós conseguimos saber, há coisas que é preciso que o outro diga. Se isto é assim entre nós, meros humanos, irmãos, como é que será em relação a Deus? Que nem sequer podemos vê-lo em forma física, mas ele é espírito. Evidentemente que a revelação tinha que vir do Senhor. Tinha que ser desejo dele revelar-se ao homem, ou de outra forma nós nunca iríamos conhecer. Mas o fantástico, irmãos, é que Deus quer. Ele quis, Ele quer revelar-se ao homem. Ele não quer que o homem ande no escuro, irmãos. E se o homem anda no escuro, anda porque quer. Nós já hoje lemos a palavra de forma muito clara, quando o Senhor diz: vinde, buscai, enquanto se pode achar. Aproximem-se, que Deus está disponível e Ele quer revelar-se a nós. Ele quer nos mostrar. E qual é a prova maior de que Deus quer se revelar a nós? A prova maior, irmãos, em relação a Deus é sempre a mesma. Jesus. Quando alguém quer que realmente nós o conheçamos, e se nós queremos realmente conhecer alguém, sabe o que é que você tem que fazer? Quer mesmo conhecer essa pessoa? A sério. Quer mesmo. Veja lá. Se você quer mesmo conhecer essa pessoa, tem uma maneira de você a conhecer muito bem. Leve lá para casa. Leve para a sua casa. Mas não é um dia, não. Não é só para um jantar, não. Leve para a sua casa, mas é para, como é que os antigos diziam, é para comer um saco de sal. Um saco de sal demora para acabar, não é? É para comer um saco. Porquê? Porque é preciso dia a dia, meu irmão. Não é só de vez em quando, não é? Quando a gente, às vezes, vê aqueles casaizinhos, já me aconteceu, estão namorando e vêm falar sobre o casamento, e começam a conversar, então como é que é problemas, como é que vocês resolvem os vossos problemas? Nós nunca tivemos problemas. Nunca tivemos uma briga. Diz, então vamos adiar o casamento pelo menos um ano, está bem? Vocês não estão prontos para casar. Mas como? Nós achávamos que agora estavam... Não. Se vocês nunca tiveram problemas, a coisa é grave. Vocês ainda não chegaram a esse ponto. Não é possível. As pessoas, quando começam a conhecer-se, começam a ter dificuldades, começam a ter problemas. Mesmo quando se conhecem muito bem, casaram, foram viver juntos, afinal de contas ele aperta, não é? A pasta de dente ele aperta no lugar errado, ele tinha que apertar no fim, ele aperta no meio, não é? Deixa a toalha no lugar errado, não guarda a roupa, faz isto, faz aquilo, e ela não faz a comida como a minha mãe fazia. Há muita coisa para conhecer, meus irmãos. E o que é que Deus fez quando Ele se quis revelar? A Bíblia diz que o Verbo
se fez carne e veio morar conosco. Não é? Ele veio morar connosco, irmãos. Ele veio habitar aqui na nossa casa, planeta. Ele veio estar aqui para que nós pudéssemos vê-lo no dia a dia. Quando ele estava feliz, quando ele estava triste, quando ele estava zangado, quando ele estava cansado, nós o vimos. E nós temos a revelação. É extraordinário. Paulo, irmãos, foi certamente um servo do Senhor para a revelação dos mistérios. E ele diz aqui que essa era parte do seu ministério. Ele sofria e parte do ministério era sofrimento. Ele tinha muito trabalho para completar a obra. E a completar a obra passava por anunciar os mistérios. Mas que mistérios? Que mistérios? Nós encontramos vários nas cartas de Paulo. Quero citar aqui aos irmãos alguns para que os irmãos possam perceber. Por exemplo, numa das suas primeiras cartas, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, ele diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O inimigo das nossas almas, ele prefere trabalhar escondido. E ele trabalha, irmãos. E ele trabalha. E como trabalha. Se nós conseguíssemos ter um bocadinho mais de discernimento e ver o quanto ele trabalha. Eu já hoje citei a televisão. Se nós pudéssemos perceber o quanto o inimigo trabalha na televisão, o quanto ele trabalha por trás da preparação e da propagação de tanta mensagem através dos programas que nós assistimos. Ele trabalha, irmãos, trabalha muito. Mas sabe, ele trabalha sem que se veja. Trabalha escondido. Mas Paulo diz, o Senhor revelou a verdade e o mistério é este. A iniquidade está aí, ele está a trabalhar e o mundo jaz no maligno. E nós precisamos, como servos do Senhor, estar atentos e ter discernimento e pedir a Deus discernimento para perceber, para ver, para ser sensíveis ao que nós ouvimos, ao que nós vemos, porque o inimigo trabalha devagar, irmãos, mas ele vai trabalhando. Há anos atrás, não muitos anos assim, havia muitas coisas que quando nós víamos na televisão ficávamos indignados. Que coisa horrorosa, não é? Que cena, não é? Que coisa. Irmãos, lentamente, a televisão foi mostrando e agora tornou-se banal. E agora já não temos qualquer dificuldade. E agora nós já assistimos sem problema. Eu lembro, irmãos, do tempo em que adultério era uma coisa gravíssima. Não é? Trair o casamento. Hoje em dia, de forma pública, é dita sem qualquer vergonha por pessoas que teoricamente dominam a matéria. Dizem assim, mas um casozinho fora até ajuda a apimentar a relação, não é? É até bom, não é? Devia ser experimentado, que é para as pessoas poderem animar-se um pouco mais, coisas diferentes. Mas, irmãos, o inimigo trabalhou. E aquilo que era difícil de assistir há uns anos atrás, e nós dizíamos, não vou assistir um filme sobre adultério. Hoje em dia há filmes e filmes e filmes, e há sempre uma boa desculpa. Coitadinha, ela sofre tanto. Não é? Até merece ser um bocadinho feliz, o marido é tão mau, não é? Coitado do rapaz, ele é bom rapaz, ele até é bom marido, mas a mulher, esta megera, coitada, ele também merece um bocadinho de alegria e de felicidade. E nós somos crentes em Cristo e de repente estamos a fazer claque pelo adultério. A iniquidade, irmãos, trabalha e é mistério porque ele trabalha escondido. E Paulo diz, mas o Senhor nos traz a revelação para que nós possamos perceber. Escrevendo aos Romanos, capítulo 11, ele falou sobre o mistério da realidade do povo de Israel. Ele gasta 3 capítulos, capítulo 9, 10 e 11, da carta aos Romanos, explicando o que é que se passava com Israel. Afinal, Israel foi esquecido, foi abandonado. Ele dizia, por exemplo, no capítulo 11, 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Veio o endurecimento em parte de Israel até que haja a entrada a plenitude dos gentios. E Paulo dizia, olha, é um mistério, não é? Afinal, o povo de Deus é Israel ou não é Israel? Era Israel e já deixou de ser, não é mais? Como Israel não entendeu Jesus como o Messias, Deus não quer mais saber deles. Cuidado, não sejam vaidosos. Não se orgulhem, nós somos muito melhores do que Israel, somos hoje o povo de Deus. Cuidado. Israel continua sendo um povo especial para o Senhor. O Senhor permitiu que acontecesse o que acontecesse para que nós pudéssemos ser abençoados. Mas há de chegar um tempo em que vai acontecer a plenitude dos gentios. Nessa altura, quando Jesus estiver para voltar, Israel vai voltar a estar no centro da agenda do Senhor. E nós lemos as profecias e sabemos que vai ser assim.
Mas era um mistério e foi revelado pela palavra de Deus. Outro mistério extraordinário, sem dúvida um mistério fantástico, é aquele que ele revela nesta carta escrevendo aos Colossenses, quando ele fala sobre a encarnação, ou seja, Deus feito homem. Ele dizia, por exemplo, em vários textos em Colossenses, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele é a imagem do Deus invisível, porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, Israel estava à espera do Messias, mas não tinha entendido que o Messias ia ser Deus em forma humana. Isto foi considerado blasfémia. Jesus foi morto por causa deste mistério, irmãos. Porque quando Jesus assumiu a sua posição como Filho de Deus, Deus feito homem, um com o Pai, o que é que o sumo sacerdote fez? Rasgou as suas vestes. Disse, tem que morrer. Cruz com ele. É a blasfémia máxima. Alguém que se colocou ao mesmo nível de Deus. As revelações do Antigo Testamento, hoje nós lemos e dizemos, mas estava tão claro aqui. Oh, irmãos, mas não era claro para os judeus no primeiro século. Eles não tinham esta compreensão. Mesmo os discípulos não tinham entendido. Eles entendiam que Jesus era o Messias, era um profeta extraordinário, era um grande homem, mas eles não tinham entendido que ele era Deus. Só depois da ressurreição é que os olhos foram abertos e eles disseram, como é que a gente não tinha percebido? Era mistério, mas agora está revelado. Afinal, Deus não ia só mandar alguém, Ele mesmo viria. Porque isto era algo impensável, realmente muito para além do extraordinário. Esta verdade, este mistério de que Jesus veio como Deus em forma humana, porque não havia outra maneira de alcançar a nossa salvação. Mistério. Mistério revelado na carta aos Efésios, a respeito daquilo que era a possibilidade de salvação dos gentios. Dizia lá, pois segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Irmãos, o Messias era para Israel. Ponto, final, parágrafo, acabou o livro. Não há mais nada. Era para Israel só, não havia mais. Esta era a visão que eles tinham. Os gentios são fogo para o inferno. Os irmãos lembram-se que eu já vos disse isso várias vezes. O judeu começava o dia da manhã fazendo a sua oração e ele agradecia, Senhor, obrigado, porque eu não sou gentio. Obrigado porque eu não sou escravo. Obrigado porque eu não sou mulher. Isso era a oração do homem judeu logo de manhã. Segundo o Evangelho, estava errado. Porque diante do Senhor não há distinção entre judeu e grego. Não há distinção entre escravo e livre. Não há distinção entre homem e mulher. São a mesma coisa aos olhos do Senhor. É o que a palavra diz. Agora vejam, irmãos, esta revelação, este mistério, é-nos trazido por quem? Percebam como Deus tem um sentido de humor fantástico. Quem é que Deus separou para revelar o mistério de que os gentios, vejam, irmãos, o que o texto diz é fantástico, são co-herdeiros. Um antigo fariseu. É impressionante. Quem eram os fariseus, irmãos? Os irmãos já sabem, não é? Os fariseus, um partido que surgiu cerca de 100 anos antes de Cristo para preservar a cultura judaica da contaminação gentílica. Eles não queriam se contaminar com a cultura grega. Eles queriam distância dos gentios, distância dos gregos. Eu estou andando aqui, vem um grego na rua, vem um romano, vem um gentio, eu saio, vou para outro passeio. Não quero cruzar com eles. E agora um fariseu diz assim, olha, era um mistério que nós não tínhamos entendido, mas agora está revelado. Sabe os gentios? Eles são co-herdeiros conosco. Estão ao mesmo nível que nós. São co-participantes de Cristo, da promessa de Deus. Afinal, o Messias não era só para nós, era para o mundo inteiro. Porque a promessa foi feita assim desde o início. Lá quando Deus separou Abraão e disse, eu vou fazer de ti uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era a primeira promessa, irmãos, porque Deus não estava escondido, mas as pessoas não tinham percebido. Então lembra, o fim do episódio da Agatha Christie? Afinal era isto. Pois era isto.
Os gentios não eram uma parte secundária, eles não são lenha para o inferno. Deus não os criou como povo secundário, eles são vossos irmãos, co-herdeiros convosco. São participantes da mesma salvação, eles fazem parte connosco da mesma comunidade. O povo de Deus hoje, irmãos, não é um povo marcado pela raça, pela cultura, pela etnia. O povo de Deus hoje é marcado pela presença do Espírito Santo. E Ele junta pessoas de todos os povos, raças e culturas do mundo inteiro. Tem-se falado tanto sobre racismo, irmãos, não é? Hoje em dia, e tanta coisa tola tem-se falado sobre racismo, não é? E tanta coisa infeliz tem-se falado sobre racismo. Irmãos, eu quero vos dizer aqui, com toda a tranquilidade, baseado na palavra do Senhor, irmão, sabe qual é a resposta para o racismo? Não vai ser encontrada no homem, irmãos. Não há manifestação, organização, ONG, lei que resolva o problema do racismo, irmãos. O problema do racismo se resolve só de uma maneira. É na cruz de Cristo, irmãos. É em Jesus que nós entendemos que isto é uma tolice absoluta, que estamos todos iguais diante de Deus, somos todos pecadores. E se não for a graça do Senhor, ninguém de nós escapa. Todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e pequenas diferenças externas são insignificantes, porque Deus olha para o coração, e que no coração somos todos iguais. A única hipótese do racismo ser vencido, irmãos, é através da presença de Jesus na vida das pessoas, porque o Espírito Santo transforma o coração e ele muda. E esta é a nossa responsabilidade agora, irmãos, no meio desta realidade que estamos a viver. É dizer às pessoas: querem saber onde é que se ultrapassa o racismo? Venham assistir ao culto da minha igreja. Venham à minha igreja, venham assistir ao culto da minha igreja, venham ver quem é que está lá reunido, venham ver quem são os irmãos e irmãs em Cristo, venham ver aqueles que se tratam desta maneira, meu irmão, minha irmã, e não interessa de onde veio ou de onde é que está e qual é o continente e qual é a cultura, porque é em Cristo que estas coisas são ultrapassadas. Isto é mistério, mas foi revelado no Evangelho de Jesus. O mistério do arrebatamento. Está lá na primeira carta aos Coríntios. Paulo dizia assim: eis que vos digo um mistério. Que mistério? Nem todos dormiremos. Ele está a falar aqui da morte. Mas transformados, seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. É tão bonito, irmãos, eu acho tão belo isto, porque Paulo estava à espera da vinda de Jesus. Ele esperava participar do arrebatamento. E ele diz: isto é um segredo, é um mistério que não se sabia antes. Todos contávamos com a ressurreição final. Todos. Os judeus também esperavam. Nós lemos isso, por exemplo, no episódio de Lázaro, não é? Quando Jesus fala sobre a ressurreição, a resposta que é dada é: eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir no último dia. Essa é a expectativa. Mas Paulo diz: querem que eu vos dê um segredo? Querem que eu vos conte um mistério? É assim: quando Jesus voltar, aqueles que estão vivos não vão precisar morrer. Ui, fantástico! Não vão morrer. Sabe o que é que vai acontecer com eles? Olha, vão ser arrebatados, vão desaparecer, vão subir. E neste ato de os tirar do mundo, o Senhor vai transformá-los. E o corpo deles, corruptível, vai se transformar num corpo celestial. Corpo espiritual, preparado para a eternidade, igual ao de Jesus. Oh, irmãos, que mistério, não é? Que mistério! Este é aquele que nos faz palpitar e dizer: Senhor, vem, Maranata. Nós queremos que Jesus venha. Eu não quero passar pela morte. Se eu puder não passar por ela, eu preferia. Se Jesus vier antes, vai ser melhor. Senhor, vem. Nós queremos estar prontos para tu chegares. Nós queremos ter a expectativa com que Paulo vivia. Nós seremos transformados. Mistérios, irmãos. Que mistérios. Estes vale a pena, irmãos. Não são uma historinha que termina para descobrir, afinal, quem é que era o mal da história. Não. Era o mordomo. Não. Estes mistérios, irmãos, são mistérios eternos e que fazem a diferença para nós, aqui e além. Mistérios de Deus revelados através do seu Evangelho. E neste versículo seguinte, Paulo então vai explicar mais um mistério extraordinário. Podemos dizer mesmo espetacular, que os judeus não tinham entendido, mas que agora era revelado. E qual era o mistério deste texto em particular? Pois é, irmãos, o tempo acabou. Não deu, não é? Vimos vários, ficou faltando este. Próxima vez vamos olhar novamente para o texto e perceber qual é o mistério que falta ainda conhecer, que está nesta passagem. Mas, irmãos, eu vos digo, é
É um mistério que devia mexer connosco, irmãos. É um mistério que nos abala. É um mistério que devia marcar as nossas vidas. Mas nós chegaremos lá. No entretanto, já vimos hoje o suficiente para poder louvar ao Senhor com toda a alegria e dizer: Senhor, que coisa extraordinária. Estou realmente feliz por aquilo que Tu tens revelado da Tua palavra. Que coisa fantástica é viver contigo. E por isso nós podemos dizer: Senhor, aquilo que eu sou, aquilo que eu possuo, eu entrego nas Tuas mãos. Quero-Te servir. E é isto que nós vamos cantar no fim deste culto. Assim como Paulo era servo, nós queremos ser instrumentos. Assim como ele compreendeu que os mistérios do Senhor o ajudavam a viver a vida plena, nós queremos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E vamos cantar em oração este hino para terminar o nosso culto, ficando de pé para louvar ao Senhor. Nossa oração é que a palavra do Senhor possa dar o resultado que Ele deseja nas nossas vidas. Agradecer aos irmãos porque aqui puderam estar. Lembrar-vos que nós precisamos continuar neste sistema, não é de fazermos as nossas inscrições previamente para podermos garantir o nosso lugar, chegar com antecedência para não complicar ali a nossa equipa de recepção e ao fim do culto esperar receber orientação por parte deles para que nós possamos sair de forma ordeira e preservar o máximo possível o distanciamento que nos é pedido. Nós louvamos ao Senhor pela Sua palavra, pela Sua revelação. Nós rogamos que esta revelação seja a diferença nas nossas vidas. Pai, obrigado pela riqueza daquilo que é a Tua palavra. Obrigado que Tu não és um Deus escondido, Tu não és um Deus que é só para uns poucos. Tu és um Deus que ama e que estás disponível e desejoso a falar a todos aqueles que Te buscam. Obrigado, Senhor, porque os mistérios estão revelados, aqueles que nós precisávamos saber para poder viver a vida contigo, estão aí expostos de forma clara e nós Te agradecemos, Senhor, porque eles são extraordinários e enchem o nosso coração. Alegra-nos, Senhor, perceber a Tua revelação em Jesus e na palavra. Ó Senhor, dá-nos esta paixão de gastar tempo nesta comunhão que nos ajuda a compreender estes mistérios e vivê-los. Leva cada um de nós em paz, abençoa cada um que aqui esteve, assim como aqueles que assistiram através da internet, que a Tua palavra frutifique em nós. Pedimos-Te em nome de Jesus. Amém.